Você já teve medo de tomar uma decisão e escolher o caminho errado? Talvez exista algo ocupando seus pensamentos neste exato momento. Uma resposta que não chega, uma porta que parece fechada, uma mudança que precisa acontecer ou uma escolha que pode transformar toda a sua vida. E quanto mais você pensa, mais o coração fica inquieto. Você ora, pede uma direção a Deus, mas o silêncio faz surgir a dúvida. Será que estou ouvindo a voz do Senhor? Será que vou errar? Se esse é o seu sentimento, eu quero lhe dizer uma coisa antes de qualquer outra palavra. Deus não abandona aqueles que buscam a sua direção. Talvez você ainda não consiga enxergar o próximo passo, mas Deus já vê o caminho completo. Enquanto nós enxergamos apenas a curva da estrada, o Senhor contempla o destino final. E é justamente por isso que podemos descansar nele. A palavra de Deus nos faz uma promessa que atravessa gerações e continua viva hoje. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Perceba que esse versículo não diz para confiar depois que tudo estiver claro. Ele diz para confiar primeiro, a direção vem depois. Essa é uma das maiores lições da fé. Deus raramente revela toda a estrada de uma só vez. Na maioria das vezes, Ele ilumina apenas o passo que precisamos dar hoje. E quando obedecemos, uma nova luz aparece diante de nós. Talvez você esteja esperando uma resposta imediata, mas o Senhor está trabalhando algo ainda mais importante, preparando o seu coração para caminhar na direção certa. Porque existe uma diferença entre escolher um caminho e caminhar no caminho que Deus preparou. As nossas escolhas podem ser rápidas. A direção de Deus é perfeita. Por isso, antes de continuarmos esta oração, eu quero fazer um convite muito especial. Feche por alguns instantes os olhos do seu coração e diga silenciosamente ao Senhor: Pai, eu entrego nas tuas mãos todas as decisões da minha vida. Guia-me pelo caminho que agrada ao teu coração. Se esta oração representa o que você está vivendo, escreva nos comentários: Senhor, ilumina o meu caminho. Eu estarei orando por cada comentário e tenho certeza de que muitas pessoas também fortalecerão a sua fé através desse gesto. Agora, permaneça comigo até o final deste vídeo, porque juntos vamos buscar a direção do Senhor e entregar a Ele todas as decisões que têm tirado a sua paz. Há momentos em que a nossa maior luta não é contra um problema, mas contra a incerteza. É quando surgem perguntas que parecem não ter resposta. Devo aceitar essa oportunidade? É hora de mudar? Espero mais um pouco ou tomo uma atitude? Será que este é o caminho que Deus quer para mim? Nessas horas, a mente tenta calcular tudo. Faz planos, imagina cenários, procura garantias. Mas existe um limite para aquilo que a nossa inteligência consegue alcançar. Nós vemos apenas o presente. Deus enxerga o que está à frente, inclusive aquilo que ainda nem imaginamos. É por isso que a confiança em Deus não elimina as perguntas, mas nos impede de sermos dominados pelo medo. A Bíblia nos mostra isso de forma muito clara. Quando Deus chamou Abraão, não entregou um mapa detalhado da viagem, apenas fez um convite para caminhar. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Perceba esse detalhe. Deus disse: eu te mostrarei. Não, eu já mostrei. A direção foi sendo revelada durante a caminhada. Com Deus, muitas vezes acontece assim. Primeiro vem a confiança, depois o entendimento. Primeiro damos um passo de fé. Em seguida, Ele ilumina o próximo. Talvez você esteja esperando que todas as dúvidas desapareçam para então obedecer ao Senhor. Mas a palavra nos ensina
que a paz não nasce da certeza de controlar tudo. Ela nasce da certeza de que Deus está no controle. E quando entendemos isso, o coração deixa de correr na frente da vontade de Deus. Existe uma oração que precisamos fazer com sinceridade. Senhor, não permita que eu escolha apenas o caminho mais fácil. Conduze-me pelo caminho certo, mesmo que ele exija paciência. Porque nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda porta fechada é um castigo. Há portas que o Senhor fecha para nos proteger de dores que ainda não conseguimos enxergar. Há esperas que parecem demora, mas são cuidado. Há respostas que chegam no tempo exato para que a bênção não se transforme em peso. Talvez hoje você esteja frustrado porque algo não aconteceu como esperava. Mas e se Deus estiver livrando você de um caminho que terminaria em sofrimento? Quantas vezes, olhando para trás, percebemos que aquilo que parecia uma decepção era, na verdade, um ato de amor do Pai? O Senhor nunca trabalha contra os seus filhos. Mesmo quando não entendemos seus caminhos, podemos confiar em seu caráter. Deus é fiel. Deus é bom. Deus não erra o destino daqueles que colocam a vida em suas mãos. Por isso, nesta manhã, antes de pedir uma resposta, peça discernimento. Antes de buscar uma solução rápida, busque a presença de Deus. Porque quem aprende a caminhar ao lado do Senhor, descobre que a maior bênção não é apenas chegar ao destino, mas saber que cada passo foi guiado pelas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio. E essa certeza muda tudo. Ela transforma a ansiedade em esperança, a insegurança em confiança e o medo em paz. É essa paz que Deus deseja derramar sobre o seu coração hoje. Que Deus fale profundamente ao seu coração nesta manhã. Amém. Existe uma verdade que conforta o coração de todo aquele que confia no Senhor. Deus nunca chega atrasado ao lugar para onde Ele mesmo nos está conduzindo. Nós costumamos pedir que Deus mostre o caminho imediatamente. Mas muitas vezes, enquanto pedimos uma direção, Ele está preparando as circunstâncias para que essa direção aconteça no momento certo. É como um pai que atravessa a rua primeiro para garantir que o filho possa passar em segurança. Antes de chamar o filho, ele já observou o trânsito, avaliou os riscos e escolheu o melhor momento para atravessar. Assim é o nosso Deus. Enquanto você ora, Ele trabalha. Enquanto você espera, Ele organiza aquilo que seus olhos ainda não conseguem perceber. A Bíblia nos dá uma promessa maravilhosa no livro do profeta Isaías. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, 21. Que promessa extraordinária! Deus não promete apenas mostrar um caminho. Ele promete acompanhar os passos daqueles que o buscam. Isso significa que você não está caminhando sozinho. Mesmo quando a estrada parece escura, a presença do Senhor continua ao seu lado. Talvez você esteja pensando, mas eu já orei tantas vezes e ainda não sei o que fazer. Se esse é o seu caso, não interprete o silêncio de Deus como ausência. Muitas vezes, o silêncio do Senhor é um convite para amadurecermos na fé. É nesse tempo que aprendemos a depender menos das nossas emoções e mais da sua palavra. Lembre-se de José do Egito. Durante anos, parecia que todos os caminhos estavam fechados. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, levado como escravo para uma terra distante, acusado injustamente e lançado na prisão. Humanamente falando, sua história parecia uma sequência de portas fechadas, mas Deus nunca deixou de conduzir cada etapa. O que José enxergava como atraso fazia parte da preparação para um propósito muito maior. Quando chegou o tempo determinado por Deus, uma única porta se abriu, e aquela porta o levou do cárcere ao governo do Egito. José não precisou forçar o caminho.
Ele apenas permaneceu fiel enquanto Deus preparava a estrada. Talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja fazendo na sua vida hoje. Você está olhando para a porta que ainda não abriu, enquanto Deus está construindo um caminho que será muito melhor do que aquele que você imaginou. Por isso, não permita que a ansiedade faça você correr na frente de Deus. Decisões tomadas apenas pelo impulso podem trazer consequências que uma espera paciente evitaria. Espere no Senhor sem cruzar os braços, mas também sem tentar abrir portas que Ele ainda não autorizou. Continue orando, continue buscando a palavra, continue sendo fiel nas pequenas decisões de cada dia, porque a direção de Deus raramente vem como um clarão que ilumina toda a estrada de uma só vez. Na maioria das vezes, ela se parece com uma lamparina que ilumina apenas o próximo passo, e esse passo é suficiente para quem decidiu confiar. Hoje, talvez, Deus não esteja respondendo todas as suas perguntas, mas Ele já está oferecendo aquilo de que você mais precisa neste momento. A certeza de que sua mão continua segurando a sua. E quando a mão de Deus nos guia, podemos caminhar em paz, porque sabemos que nenhum caminho dirigido por Ele termina em derrota. Mesmo as curvas, os atrasos e as dificuldades fazem parte da estrada que conduz ao cumprimento das suas promessas. Chegamos a um momento muito importante desta reflexão. Depois de ouvir a palavra de Deus, talvez você já tenha identificado qual é a decisão que mais pesa sobre o seu coração. Talvez seja uma situação na família, talvez um novo trabalho, uma porta que se abriu, uma porta que se fechou, uma mudança de cidade, uma questão financeira, um tratamento de saúde, ou até mesmo algo que ninguém conhece além de você e de Deus. Independentemente do que seja, existe uma pergunta que vale mais do que qualquer outra. Se essa decisão está aproximando você de Deus ou apenas alimentando a sua ansiedade. Porque nem sempre a melhor escolha é aquela que parece mais vantajosa aos nossos olhos. Às vezes, o caminho de Deus exige paciência, exige renúncia, exige esperar um pouco mais. Mas tudo aquilo que Deus constrói permanece de pé. Jesus nos deixou uma das declarações mais consoladoras da Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Observe que Jesus não disse apenas que conhece o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Isso muda completamente a nossa forma de viver. O maior presente de Deus não é simplesmente mostrar para onde devemos ir. É caminhar conosco todos os dias. Quando Cristo está à frente da nossa vida, até os caminhos difíceis se tornam mais seguros. As tempestades não desaparecem imediatamente, mas já não enfrentamos nenhuma delas sozinhos. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta específica de Deus, enquanto o Senhor está dizendo algo ainda mais importante. Filho, permaneça perto de mim. Se você caminhar comigo, eu o conduzirei ao lugar certo. Essa é a confiança que vence a ansiedade. É deixar de depender apenas daquilo que conseguimos entender e descansar na sabedoria daquele que conhece o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Por isso, não permita que o medo decida por você. O medo sempre fala mais alto, faz enxergar obstáculos maiores do que realmente são e tenta convencer que Deus se esqueceu de nós. Mas a fé nos lembra de outra verdade. O Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés, o Deus que guiou Israel pelo deserto com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. O Deus que fechou a boca dos leões para proteger Daniel. É o mesmo Deus que continua dirigindo os passos daqueles que colocam a sua confiança nele. Nada mudou. O Senhor continua sendo especialista em abrir caminhos onde ninguém consegue enxergar saída. Por isso, neste momento,
faça um exercício de fé. Imagine que você está retirando das suas mãos essa decisão que tanto o preocupa e colocando-a nas mãos do Senhor. Diga com sinceridade, aí onde você está: Pai, eu renuncio à necessidade de controlar tudo. Eu entrego esta decisão nas tuas mãos. Se o caminho for teu, abre a porta no tempo certo. Se não for, fecha-a, mesmo que eu não compreenda agora. Acima da minha vontade, eu escolho confiar na tua vontade, porque sei que ela é boa, perfeita e agradável. Quando fazemos essa entrega de coração, algo extraordinário acontece. Talvez a resposta ainda não venha hoje, talvez a porta ainda não se abra amanhã, mas a paz começa a ocupar o lugar da ansiedade. E essa paz não nasce das circunstâncias, ela nasce da certeza de que Deus nunca perde o controle da vida daqueles que decidiram caminhar sob a luz da sua direção. Agora, com o coração preparado e fortalecido pela palavra, vamos nos colocar diante do Senhor em oração. É o momento de apresentar a Ele cada dúvida, cada decisão e cada caminho que precisa ser iluminado pela sua presença. Vamos falar com Deus. Se for possível, feche os seus olhos por um instante. Se não puder, apenas coloque a sua mão sobre o coração e ore comigo, crendo que o Senhor está ouvindo cada palavra. Pai amado e Deus eterno, nesta manhã eu me coloco diante da tua presença junto com cada pessoa que está acompanhando esta oração. O Senhor conhece cada coração, conhece as lágrimas que ninguém viu, as perguntas que ainda não foram respondidas e as decisões que têm tirado o sono de tantos dos teus filhos. Não precisamos explicar nada ao Senhor, porque tu conheces a nossa vida por completo. Antes mesmo de abrirmos os lábios, tu já sabes o que sentimos. E é por isso que, com humildade, colocamos tudo diante de ti. Pai, visita agora essa pessoa que está confusa, sem saber qual direção tomar. Talvez ela esteja diante de uma decisão importante e tenha medo de errar. Talvez esteja cansada de esperar por uma resposta. Talvez tenha perdido a paz por causa das preocupações. Mas nesta manhã, nós declaramos que a nossa confiança não está na nossa própria inteligência, nem na nossa experiência, nem nas circunstâncias. A nossa confiança está no Senhor. Ilumina, Pai, o caminho dos teus filhos. Se houver uma porta que foi aberta por ti, confirma-a com paz, sabedoria e discernimento. Mas se existir um caminho que poderá trazer sofrimento, fecha essa porta, Senhor. Mesmo que por um momento nós não entendamos. Nós preferimos um não vindo das tuas mãos do que um sim conquistado longe da tua vontade. Derrama sobre esta casa o espírito de sabedoria prometido na tua palavra. Que cada decisão seja tomada com calma, oração e dependência do teu Espírito Santo. Afasta toda precipitação, afasta toda confusão, afasta toda influência que não vem de ti. Que toda voz de medo, desespero, ansiedade e dúvida seja silenciada pela autoridade do nome de Jesus, e que a tua voz seja a única a dirigir os nossos passos. Senhor, fortalece aquele que está desanimado, renova aquele que já pensou em desistir, abraça aquele que se sente sozinho, consola aquele que recebeu uma notícia difícil, levanta aquele que acredita que todas as portas se fecharam. Porque nós sabemos que, quando uma porta se fecha pelas tuas mãos, nenhuma bênção destinada aos teus filhos deixa de acontecer. O teu tempo continua sendo perfeito. Pai, guarda também a nossa mente. Não permita que sejamos dominados pela ansiedade em relação ao amanhã. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, confiando que o Senhor já está cuidando do que ainda nem aconteceu. Colocamos diante de ti a nossa família. Abençoa o nosso lar. Protege os nossos filhos, os nossos pais, os nossos cônjuges e todas as pessoas que amamos.
Que a tua luz alcance cada ambiente desta casa, que toda divisão dê lugar ao perdão, que toda tristeza dê lugar à esperança, que toda angústia dê lugar à paz que somente Cristo pode oferecer. Também entregamos diante do teu altar o nosso trabalho, os nossos sonhos, a nossa saúde e as nossas necessidades financeiras. Abre as portas certas, fecha as portas erradas. E dá-nos sensibilidade para reconhecer a tua direção quando ela chegar. Nós não queremos apenas uma vida de conquistas, nós queremos uma vida conduzida pela tua vontade. Porque sabemos que um único passo guiado por ti vale mais do que muitos passos dados apenas pela nossa própria vontade. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho, a tua mão continua segurando a nossa. Obrigado, porque tu nunca abandonas aqueles que confiam em ti. Nós descansamos na tua fidelidade, descansamos no teu amor, descansamos na certeza de que o Senhor já está preparando aquilo que será melhor para nós e declaramos pela fé que caminharemos em paz, porque a luz da tua presença iluminará cada passo da nossa jornada. Nós oramos com gratidão, com esperança e com total confiança, entregando a nossa vida nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração com fé, receba esta verdade no seu coração. Deus continua guiando os passos daqueles que confiam nele. Talvez você ainda não tenha todas as respostas que procura. Talvez a decisão que tanto preocupa você ainda não esteja completamente clara. Mas se hoje você entregou esse caminho nas mãos do Senhor, pode seguir em paz. A palavra de Deus nos deixa uma promessa maravilhosa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Perceba que o salmista diz, lâmpada para os meus pés. Uma lâmpada ilumina o próximo passo, não toda a estrada. E isso nos ensina uma grande lição. Deus nos dá a luz necessária para caminharmos um dia de cada vez. Não tenha medo do amanhã. O mesmo Deus que cuidou de você até aqui continuará iluminando cada passo da sua caminhada. Antes de encerrar, quero fazer um pedido muito especial. Se esta oração falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários. Senhor, guia os meus passos. Eu leio muitos dos comentários e oro por eles. Além disso, quando você compartilha sua fé, acaba fortalecendo pessoas que talvez estejam vivendo a mesma luta que você. Se este vídeo foi uma bênção para a sua vida, deixe o seu gostei. Esse gesto simples ajuda o YouTube a recomendar esta oração para outras pessoas que também precisam de uma palavra de esperança nesta manhã. Se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal Sopro Divino com Moreira e ative o sino das notificações. Todos os dias, às 7 horas da manhã, temos um encontro marcado para buscar a presença de Deus, fortalecer a nossa fé e começar o dia debaixo da sua direção. E se você conhece alguém que está confuso, preocupado ou precisando tomar uma decisão importante, compartilhe este vídeo. Às vezes, Deus usa uma única mensagem para mudar completamente o rumo da vida de uma pessoa. Que o Senhor abençoe a sua casa, fortaleça a sua família, renove as suas forças e ilumine cada caminho que você percorrer. Que a paz de Cristo guarde o seu coração, que a sabedoria do Espírito Santo conduza todas as suas decisões e que a poderosa mão de Deus esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Muito obrigado por ter orado comigo. Fique com Deus. Até amanhã, se Ele assim nos permitir.